Olá, sejam bem-vindos ao canal Tesouro Bíblico. Aqui o nosso prazer é levar a palavra de Deus até você. Com o vídeo de hoje nós daremos continuidade à sequência de vídeos acerca da bibliologia, que é a doutrina das Sagradas Escrituras. Hoje nós falaremos acerca da autoria da Bíblia. Fique conosco. Bem como de costume, vamos fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, do versículo 19 até o versículo 21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Após ter feito a leitura deste texto bíblico, nós podemos constatar que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não foi produzida, não foi escrita por vontade de homem algum, mas sim pela vontade de Deus e sob inspiração do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria, tem como seu principal autor o próprio Deus, e o homem é o seu autor secundário ou autor instrumental. O homem como coroa da criação de Deus, como obra-prima de Deus, como principal obra criada por Deus, ele foi o ser escolhido pelo Senhor para escrever a coleção de livros sagrados que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Deus escolheu cerca de 40 homens para esta finalidade. Estes homens eram homens tementes a Deus, homens que tinham comunhão com o Senhor, que andavam com o Senhor e estavam sempre prontos em fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, com certeza é um livro incomparável, é um livro único, é o livro dos livros. A palavra do Senhor, ela é completa, não precisa de complemento algum. Existe no meio da humanidade pessoas, falsos profetas, dizem que estão sendo usados por Deus para escrever livros que são complementos da palavra do Senhor. Devemos ter muito cuidado com esses falsos profetas, pois a própria Bíblia nos alerta quanto a eles. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, passou cerca de 1600 anos aproximadamente até o término de sua escrita. O estilo literário dos livros que compõem a Bíblia são diversos. Seus autores, no ponto de vista humano, eram homens como nós, cada um com sua forma de pensar e de agir. Mas nós devemos lembrar de uma coisa: estes homens estavam sob total inspiração e supervisão do Espírito Santo de Deus. E com isso nós temos a garantia de que tudo que está na Bíblia Sagrada é da vontade de Deus e nos traz ensinamentos acerca das coisas de Deus. Os escritores da Bíblia, eles não escreveram nada além do que era da vontade de Deus. Nós podemos ver o agir de Deus na vida destes homens quando paramos para observar que eles eram homens de grau de conhecimento diferentes, passavam por circunstâncias diferentes, estavam em lugares diferentes e em tempos diferentes. Os escritores da Bíblia Sagrada, dentre eles, existiam reis, existiam pescadores, existiam copeiro, pastor, funcionário público e dentre outros. Muitas vezes eles escreviam a palavra do Senhor no campo ou em palácios, até nas prisões, como no caso do apóstolo Paulo. E tudo isto nos leva a crer que Deus estava no controle de tudo e de todos eles. A harmonia da Bíblia é uma coisa fantástica.
do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, a Bíblia ela não se contradiz em momento algum. Tudo isso porque o seu principal autor é o próprio Deus. E Deus ele não erra, ele não falha e ele não muda. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante, a infalível, a completa, a atual palavra de Deus. Ela não apenas contém ou passa a ser a palavra de Deus, como muitos pregam por aí, ela é a palavra de Deus. Agora nós vamos ver aqui o que disse o poeta inglês Samuel Taylor acerca do que estamos falando no vídeo de hoje, e logo em seguida nós vamos ver também acerca do assunto abordado no vídeo de hoje, o que disse Tomás de Aquino. Veja o que disse o poeta inglês Samuel Taylor acerca da Bíblia Sagrada. Encontro na Bíblia palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções para minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Agora veja o que disse Tomás de Aquino acerca da autoria divina humana da Bíblia Sagrada. O autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu autor instrumental. A Bíblia é a expressão de Deus para o homem e serve para ensinar ao mundo inteiro qual é a vontade de Deus. Somente na Bíblia Sagrada nós podemos conhecer a vontade do Senhor e também conhecer os seus propósitos para as nossas vidas. Vamos ler um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia também serve para informar o pecador o caminho da salvação. É através da Bíblia que se revela o plano de Deus para toda a humanidade acerca da salvação. Vamos ver um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia também serve para comunicar ao homem a bênção do Senhor. É através da Bíblia que o homem compreende o que está preparado para ele futuramente. Vamos ler um texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, graças a Deus por este vídeo e por tudo que nós temos visto, quero finalizar dizendo para todos vocês que a Bíblia Sagrada tem como seu autor principal o próprio Deus, tem como seu autor secundário o homem. Quem inspirou o homem a escrever foi o Espírito Santo de Deus. O seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. No final deste vídeo, eu irei deixar uma tabela com algumas informações muito importantes acerca do Antigo e do Novo Testamento. Vou deixar no final do vídeo, vocês podem dar aí uma pausa e ler direitinho e se informar ainda mais acerca dos livros que compõem a palavra do Senhor. Se este vídeo tem contribuído para o seu conhecimento bíblico, para a sua edificação espiritual, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário, interaja conosco e divulgue este vídeo com seus amigos, irmãos, comunidade, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que a palavra do Senhor ela seja divulgada
nos ajude a divulgar, a disseminar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos com ricas bênçãos dos céus.